Sobre os evangelistas e esses evangelhos apócrifos que o senhor falou, existem como de Nicodemos, né, de outros que foram encontrados, de Madalena. Sim, existem apócrifos escritos, não é? Certo. Porque na reprodução, na compilação dos livros sagrados, não vou aqui direcionar para um livro sagrado específico, nem vou classificá-los. Na reprodução de alguns livros sagrados que estão publicizados, caríssimos, se você vai pintar a parede da sua casa, você mora com seu companheiro ou a sua companheira e mais 3 filhos. O que acontece? Diversas opiniões, não é? Um vai dizer que é melhor pintar de branco. Outro vai dizer que é melhor um branco... Como vocês falam? Branco gelo, branco Branco neve. gelo, branco neve, branco não sei de onde mais. Imagine, não é? Às vezes tem conflito com pessoas muito próximas para fazer coisas muito objetivas. Imagine a edificação de um livro sagrado. Então, quando estava a estabelecer o livro sagrado, eram em reuniões, e nessas reuniões verificavam-se alguns escritos classificados que teriam sido de Mateus e alguns outros apóstolos, porque nem todos os apóstolos deixaram seus registros, porque alguns inclusive não sabiam a escrita, não é? Não sabiam a escrita, e alguns outros foram deixados para depois, vou dizer assim, não é? A exemplo do Evangelho de Maria Madalena. Alguém conhece o Evangelho de Maria Madalena? Acredito que poucas pessoas devem ter tido acesso, ou acesso a uma parte, pelo menos, do Evangelho de Maria Madalena. Madalena, ela escreveu um evangelho narrando a história da sua experiência com o Mestre Jesus. Mas como colocar os escritos de uma mulher? Lembrem que a sociedade, até pouquíssimo tempo, na era de vocês, uma sociedade extremamente patriarcada, machista, em que as mulheres não tinham voz, vez e qualquer tipo de habilidade para fazer parte de contextos societários. E então, o Evangelho de Maria Madalena, por exemplo, não foi aproveitado por enquanto. Assim como das outras 2 Marias. A tia de Jesus, Maria de Cleófas, não foi aproveitado também o Evangelho. Vocês sabem as 3 Marias, quando olham para o céu, no cinturão de Órion, as 3 Marias, mas às vezes olham as 3 Marias e não se aprofundaram quem são aquelas 3 Marias, não é? Então, uma é para Maria de Cleófas, a tia de Jesus, irmã de Maria, que acompanhou o Mestre Jesus em sua caravana iniciática e demais anos que seguiram. Maria Madalena, desde logo cedo estava a acompanhar a caravana, assim como Lázaro, e assim como chegou aos cuidados de Tiago, aos cuidados depois de João. E a terceira Maria, quero ver quem eu já ensinei, quem se lembra? Não sei. Qual é? Maria de Sara. Maria de Sara. Essas 3 Marias são as que representam e que receberam a condecoração, vamos chamar assim, não é por conta de todo o seu prestígio,
para ser sempre lembrada na constelação de Órion. E existe toda uma associação, caríssimos, com a estrela de Órion. Eu depois posso explicar um pouco da associação de Pleiades, de Sírius, de Alfa Centauri. Cada constelação, inclusive as estrelas que compõem, que vocês classificam como estrelas zodiacais, que estão altamente em reflexo com comportamentos de vocês, assim como atos e movimentos planetários, também. Isso tudo, caríssimos, para estar em um estágio de mentoria espiritual, nas escolas iniciáticas, nas quais já participei, existem estudos profundos de anatomia, por isso que às vezes falo de sistema digestório, endócrino, anatomia, sistemas químicos laboratoriais, alquímicos, manipulação de ervas, estudando o planeta de vocês, não é? Também estudamos a estrutura da consciência em seus diversos níveis, que vocês aqui neste planeta estão a despertar como a física quântica, obviamente em profundidade de saber, de patamares conscienciais maiores, astrologia, astronomia, tudo isso é importante para os reflexos que o planeta de vocês, aqui planeta Terra, no qual nós estamos associados em compartilhamento de direcionamentos, auxílios, principalmente no esclarecimento das zonas dos pretos velhos, zonas conscienciais dos pretos velhos, que são espíritos de calibres que se revestem de pretos velhos, colocando-se em suas humildades vestuárias aos claroevidentes, aos claroaudientes, para que faça com suas ensabas as suas sabedorias, com as suas rezas, com as suas ervas, todos os direcionamentos curativos de todos vocês. Então, caríssimos, se vocês ainda estão, não estou esquecido das Três Marias, hein? Se vocês ainda estão em separatividade, esta parte da espiritualidade é certo, esta é errada, isto é certo, isto é errado, isso eu quero, isso não quero. Se vocês ainda estão perdendo tempo, caríssimos, abram seus corações. Estamos a convidá-los a vivenciar a unicidade, a que cada um de vocês represente as suas próprias religiões, seja a sua própria religião. Se você quer acender um incenso e no seu altar ter Ganesha, Miguel Arcanjo, Iemanjá, outra crença que tem, Kuan Yin, Ganesha, cristais. Enfim, caríssimos, sejam a unicidade. Cada um residente neste planeta está com a liberdade neste momento de vivenciar a sua essência, mas para isso tem que trilhar um caminho de aprofundamento por meio do autoconhecimento físico e o autoconhecimento espiritual, físico, psicológico, para entender as reverberações comportamentais e energéticas diante de totais sabedorias. Pitágoras, por exemplo, todos conhecem Pitágoras, já ouviram falar? Ângulos calculados, inclusive por Leonardo da Vinci, que alguns de vocês ficam presos a somente uma tela, não é a Mona Lisa, não é? Mas Leonardo da Vinci era um estudioso de uma profundidade de saber matemático, astrológico, astronômico, que vocês precisam se aprofundar nas geometrias sagradas que foram iniciadas por estudos de Pitágoras, por estudos de Leonardo da Vinci, por estudos que poucos estão a entender a dinamicidade, a sincronicidade das geometrias que ocorrem. Observem uma flor
e observe a íris do seu olho. Perceba o quanto vocês estão integrados. A natureza está em você, você está na natureza. E poderia falar também das zonas cromossômicas. O cromossomo C, da proteína C, por exemplo, é uma proteína cromossômica que está no DNA das plantas e está no seu DNA. Então, perceba que 60% está em sintonia perfeita do que existe na natureza em termos de árvores e plantas e no seu próprio DNA. Percebem, caríssimos, quando tudo está conectado neste planeta? O planeta Terra, todos estão conectados. As plantas contêm 60% do DNA do ser humano e esta proteína C da zona cromossômica ratifica esta informação que eu estou falando. Então, caríssimos, as Três Marias, voltando, falei tudo isso, não é para explicar. As Três Marias. Vou falar com cautela. Hoje vou falar sobre Maria de Cleófas. Maria de Cleófas, tia de Jesus, por algumas vezes também foi a ama de leite do Mestre Jesus. E a história somente fala de Maria, José de Jesus, dentro da fuga, consequentemente do nascimento, em uma gruta, e que eram apoiados alguns animais. Mas esquecem de narrar também na história do Mestre Jesus alguns familiares que foram desta caravana, como Joaquim, o seu avô, Ana, a sua avó materna, alguns filhos já de José. José era um ser humano com idade mais avançada, já tinha filhos, e consequentemente a irmã de Maria, que também era Maria, e colocava Maria de Cleófas por conta do marido. Na cultura de vocês ainda é comum, não é? Colocar esta pessoa de fulano, não é? Sim. No Para que interior vocês também, identifiquem. para identificar, no interior tem mais isso. É uma cultura popular, não é? É. Dentro de cultura popular vocês ainda têm. Então, Maria de Cleófas era irmã de Maria de Nazaré, não é? Por que Maria de Nazaré? Porque era associado ao local do nascimento. José de Belém, porque assim nasceu em Belém. Então, vocês se abrindo para o conhecimento de Maria de Cleófas, ela não pôde ter filhos. Perdeu o filho, consequentemente, ainda com o seu sistema mamário enchido com leite materno, compartilhou ainda com o Mestre Jesus, mas ela não concretizou a maternidade. E, consequentemente, existem algumas culturas, como no país de Turquia, sabem, Turquia, Capadócia, naquela região, Maria de Cleófas, ela é muito conhecida, porque em algumas culturas, Maria de Cleófas, ela é colocada como a guardiã das mulheres que não conseguem a maternidade concretizadas. Ela é quem faz essa proteção das mulheres que não conseguem concretizar a maternidade e que brota a maternidade pelo coração. Então, todas as pessoas que afloram paternidade ou maternidade pelo coração, Maria de Cleófas, a primeira estrela do cinturão de Órion, estará a representar e abençoar, dando forças, discernimento e sabedoria. Quem adota, né, filhas? A adoção está protegido por Maria de Cleófas. Percebem, caríssimos, o quanto é belo a literatura do Mestre Jesus? Saindo da repetição do que já é sabido e ampliando se faz sentido ou não, porque você pode também ter a liberdade de dizer, isso não faz sentido. Jesus não teve tia, mas em qual livro você leu isso? Para contra-argumentar, é necessário que você tenha subsídio, baseado em quais livros? Quantos livros você leu que contestam esta informação? Importante, para sair do vazio das contestações. Não concordo porque não concordo. Mas baseado em quê?
no achismo. Caríssimos, tomem cuidado com os achismos. É importante estudar, estudando, sendo provocados, para você ir construindo as suas verdades, construindo com mais leveza. Isso é importante, porque senão vocês caem no aprisionamento e na fuga do achismo, quedando-se a estudar, fugindo de estudar. Então estudem.